Olá pessoal, comentar sobre este livro aqui, Dicionário do Brasil Joanino, de 1808 a 1821, do Ronaldo Weinfels e da Lúcia Bastos Pereira das Neves. Esse é um livro que é publicado pela editora Objetiva. Então vou citar alguns verbetes, né? Alguns verbetes que me chamaram mais atenção. Na página 19, no verbete Abertura dos Portos. Comenta assim: contudo, um ponto posteriormente questionado pela historiografia diz respeito à real existência do monopólio metropolitano em todo o comércio do Brasil, com o ultramar, tido como inquestionável nas obras clássicas de Caio Prado Júnior e Fernando Novaes, por exemplo. As relações comerciais diretas entre a Bahia e a Costa da Mina e entre Rio de Janeiro e Angola no tráfico de escravos, que permaneceram após a independência, seriam demonstrações cabais de que o monopólio português sobre as transações comerciais não era exercido de maneira absoluta. Portanto, muito antes da abertura dos portos, os negociantes residentes do Brasil assumiram rotas que estiveram por muito tempo controladas pelos mercadores portugueses. Então a ideia de um comércio triangular, ela é questionada, né, pela historiografia mais recente, tá? Página 32, ele vai falar sobre a administração joanina. Ele fala assim: a inversão brasileira, expressão cunhada por Silvio Romero, viu na transferência da sede das instituições portuguesas de Lisboa para o Rio de Janeiro a mutação do vínculo de metrópole-colônia, com esta assumindo o papel metropolitano e Portugal o de colônia. Inverteu-se, metrópole-colônia inverteu-se, né? Esse ponto de vista foi valorizado pelo historiador Rodolfo Garcia em seu estudo sobre a história administrativa colonial. Linha semelhante de raciocínio, embora também contemplando outros aspectos, foi de Maria Odila Leite da Silva Dias, ao constatar a transferência como uma interiorização da metrópole. Esse conceito de interiorização da metrópole vai tratar em várias outras partes aqui do livro, né? Aqui na página 87, quando ele fala dos comerciantes, ele diz assim: num artigo publicado em 1973 no Jornal Estado de São Paulo, Sérgio Buarque de Holanda alertou para a necessidade de estudar os comerciantes, suas fortunas e inserção social, pois pressentia que a supremacia do poder econômico do proprietário rural não passava de um mito, embora seu prestígio fosse evidente. Tá? Foi o que fez Maria Odila Leite Silva Dias e um grupo de pesquisadores que centraram esforços na análise do abastecimento interno, do comércio e dos comerciantes, no momento crucial da economia do Brasil, o período de permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro, ao que Silva Dias chamou de interiorização da metrópole, isto é, o enraizamento de interesses mercantis portugueses no centro-sul do Brasil. Essa interpretação marcou o início de inúmeros trabalhos que confirmavam a sugestão de Sérgio Buarque. E o resultado foi a descoberta de um vasto complexo econômico mercantil anterior ao período joanino. Tá? Então, a existência dessa elite comercial aqui, quebrando aquela ideia de metrópole e colônia, né? Então, isso vai falar na página 87. Vai também falar na página 144. 144, quando fala da emancipação política. Fala assim: a transferência da corte para o Brasil em 1808 provocou uma série de transformações na América Portuguesa e sinalizou o fim do período colonial. Deu início também ao processo que Maria Odila denominou de interiorização da metrópole, ou seja, não só o estabelecimento no Rio das instituições chaves da administração do Império, como também a criação e a consolidação de interesses próprios dos súditos americanos. Valorizada pelo projeto de um império luso-brasileiro, proposto por Rodrigo de Souza Coutinho,
em 1797 e assimilado pela chamada geração de 1790, essa situação se fez acompanhar de uma crescente consciência do papel que o Brasil ocupava no conjunto dos domínios lusitanos. Portugal, por outro lado, afastado do soberano, ocupado pelos franceses, primeiro e sob virtual tutela britânica, em seguida, após a abertura dos portos brasileiros e o Tratado de 1810 com a Inglaterra, viu-se reduzido a uma posição marginal. Portugal virou uma posição marginal desde que essa corte veio aqui para o Brasil. No Brasil, a importância adquirida pelo Rio de Janeiro como sede da monarquia despertou as esperanças de que se estivesse fundando um novo império, mas com o passar dos anos e a manutenção dos procedimentos tradicionais identificados com a corte em Lisboa, o fardo sobre as províncias não foi aliviado, estimulando ressentimentos. E aí começa a gestar a independência. Fala também na página 388, lá para frente. 388, ele vai estar falando da revolta da Serra do Rodeador, que precedeu a Revolução de 1817. Então, olha, são esses movimentos aí que já falando de independência, né? Em texto clássico sobre a interiorização da metrópole decorrente da chegada da família real ao Brasil, Maria Odila Leite da Silva Dias não deixa de comentar o impacto causado pela presença da monarquia entre os populares, que, presos ao condicionamento paternalista do meio que surgiram, revoltavam-se contra os monopolizadores, porém fascinava-os a corte e o poder real, como uma verdadeira atração messiânica. Era a expressão de um socorro de um bom pai que vinha curar as feridas dos filhos. O movimento do rodeador parece confirmar esse deslumbramento, mas indica também como esta relação podia ser contraditória e crítica ao monarca. Após finalmente alcançar o Rio de Janeiro em 1808, o príncipe regente buscou, com diversas medidas tomadas ao longo desse ano e ao seguinte, transformar a cidade para adequá-la à condição de sede da monarquia. Assim foram recriadas as principais instituições régias, como as mesas do desembargo, do paço e da consciência, e ordens, a Casa da Suplicação e a Intendência Geral da Polícia. Esta última, cujas amplas atribuições eram coerentes com o significado que o termo polícia tinha na época, responsabilizava-se sobretudo por um duplo controle, o da censura e o das ideias perniciosas provenientes da França, e o controle da numerosa mão de obra escrava ocupada no centro urbano. A constituição dos pilares institucionais do governo foi acompanhada de atos que procuravam fomentar a indústria e a circulação de ideias, com a revogação da proibição de manufaturas no Brasil, a criação da imprensa régia e a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro periódico a circular na América Portuguesa. Na intensa movimentação que tinha tanto no porto do Rio de Janeiro quanto em torno do primeiro monarca a pisar em solo americano, os viajantes estrangeiros assumiram um papel destacado, fossem simplesmente como comerciantes e embaixadores ou como curiosos e estudiosos ávidos por conhecer os costumes e as riquezas naturais da terra, em cujos relatos Sérgio Buarque de Holanda foi capaz de perceber um novo descobrimento do Brasil. Então, esse é o conceito de interiorização da metrópole, da Maria Odila, que é explorado aqui no livro. Muito obrigado, então.